Novo técnico para o Corinthians. Bastidores e detalhes da estreia de Casares como titular e próximo jogo do Timão. Depois de 15 anos, Corinthians quebra tabu, e mais uma vez é destaque em cenário mundial. Especulações e notícias atualizadas sobre o novo comandante do Timão. Além dos gols da última goleada do time feminino do Corinthians. Já vai deixando aquele like maroto e escreva nos comentários. #respeita as minas. Juntos vamos representar e colocar mais em evidência essa modalidade que há muito tempo vem honrando o manto alvinegro com muita disposição, vitórias e títulos. Comenta aí #respeita as minas. Aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado. E sem mais enrolação, bora para as notícias. O Corinthians voltará a ter uma partida apitada por uma árbitra mulher depois de 15 temporadas. A paranaense Edina Alves Batista, árbitra FIFA da Federação Paulista de Futebol, foi escalada pela CBF para o jogo. Ela terá como assistentes Danilo Ricardo Simon Maniz e Evandro de Melo Lima. Aos 40 anos, Edina estreou na Série A do Brasileirão na temporada passada, após um hiato de 14 anos sem que uma mulher fosse a árbitra principal de um jogo de primeira divisão. A pioneira havia sido Silvia Regina de Oliveira, que inclusive apitou jogos do Corinthians em 2 ocasiões, ambos contra o São Paulo, numa derrota por 3-0 em 2003, no Brasileirão, e em outra derrota por 1-0 em 2005, pelo Campeonato Paulista. Os dados são do Almanaque do Timão. Em 2020, Edina Alves Batista participou de 3 jogos do Corinthians no Paulistão. 2 como quarta árbitra, contra o Oeste e o mesmo Red Bull Bragantino, e uma no auxílio do VAR, contra o Mirassol. Comentarista de arbitragem da Globo, Nadine Bastos falou sobre a carreira de Edina, que no ano passado formou com os auxiliares Nelza Bach e Tatiana Sassilotti o primeiro trio brasileiro no Mundial, apitando 4 partidas da Copa do Mundo de Futebol Feminino, na França. Edina Alves vem trabalhando há bastante tempo para conseguir seu espaço na elite do futebol brasileiro. Uma árbitra que se destacou pela sua competência e determinação. Na minha opinião, ela é a melhor árbitra do Brasil, elogiou. Falando mais um pouco das minas. O Corinthians segue atropelando seus adversários no Brasileirão Feminino. Nesta última quarta-feira, enquanto o time masculino passava vergonha, o timão feminino bateu o Minas Brasília, por 4-1, com gols de Giovanna Crivellari e Vika Albuquerque, ambas 2 vezes, fora de casa, e segue líder da disputa. Gabi Arcanjo descontou. O Corinthians já está classificado à próxima fase da competição, pois se garantiu entre os 8 primeiros colocados com 4 rodadas de antecedência, e agora lidera com 33 pontos. São 11 vitórias e apenas uma derrota até aqui. Em 12º lugar, o Minas flerta com a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o time de Brasília tem confronto direto com o Iranduba, primeiro colocado da zona de rebaixamento, com 10 pontos. Neste domingo, o Timão recebe o São José, no Parque São Jorge, pela 13ª rodada da competição. Já vai deixando aí nos comentários, um salve para as minas que têm honrado o manto alvinegro. Comente aí, #respeita as minas, e ajude essa modalidade a crescer cada vez mais. As minas merecem todo o respeito e atenção. A diretoria alvinegra ainda não se manifestou. Mas o que se sabia antes do jogo da última quarta-feira, é que as buscas feitas pelo Corinthians no mercado da bola resultaram em valores muito altos, tanto para salário quanto para multas. Também jogam a favor da permanência do interino Coelho, que é funcionário do clube. O último jogo escancarou a fragilidade do time e a falta de evolução do futebol da equipe. Além do baixo rendimento dentro de campo, a falta de um esquema de jogo que traga os resultados, tudo leva a especulações de que o técnico interino Diego Coelho não será efetivado no comando do time profissional do Corinthians. Até agora são 4 jogos, sendo apenas uma vitória, um empate sem gols e 2 derrotas. Após o empate, na última quarta-feira, o jornalista da ESPN Brasil, Flávio Ortega, tuitou reafirmando que o Corinthians não está buscando técnico no mercado da bola. Abre aspas. Terminou setembro e repito minha informação. Até agora nenhum treinador foi procurado pelo Corinthians. Apenas alguns nomes oferecidos. Nenhum desempregado agrada a diretoria. Claro que a ideia de ganhar tempo com o Coelho vai caindo por terra quando os resultados não aparecem, disse o jornalista, um dos mais respeitados pela fiel torcida. No entanto, já há quem aposte que os dirigentes corintianos estão acelerando a busca por um novo treinador.
O narrador da Rádio Bandeirantes, Rogério Assis, o Canhão como é conhecido, afirmou no programa da Band TV, Os Donos da Bola, desta última quinta, que o Corinthians conversa com Manuel Cajuda, técnico português, já que os nomes brasileiros oferecidos ao clube não agradaram. Manuel Cajuda, 69 anos, está sem clube desde maio deste ano e seu último trabalho foi nos Leixões, clube da segunda divisão do campeonato português. O treinador não possui nenhum título na carreira. Porém, existem outros nomes sendo fortemente especulados. A qualquer momento, podemos receber a notícia. Logo mais vamos falar mais sobre isso. O Corinthians entrou no mês de outubro sem um time base para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Foram muitos testes realizados por Thiago Nunes, técnico demitido, e Diego Coelho, treinador interino atualmente. No entanto, a fase ruim de muitos atletas, incluindo os reforços de 2020, prejudica na formação do time ideal. Além disso, o momento abaixo do esperado de Jô, Luan e companhia, reforços de peso contratados nesta temporada, também deve acelerar a titularidade do recém-chegado João Casares, reforço contratado junto ao Atlético Mineiro. O camisa 10, que só havia atuado poucos minutos em março ainda pelo Galo. A última vez que jogou por 90 minutos foi em dezembro de 2019. Já entrou no segundo tempo do empate sem gols do Corinthians contra o Atlético Goianiense, na última quarta-feira, dia 30, em jogo remarcado pela primeira rodada do Brasileirão. Casares foi bem em poucos minutos em campo e deu mais agilidade ao ataque do Corinthians. Ele demonstrou a habilidade que o destacou no Atlético Mineiro. O meia equatoriano arriscou dribles, protegeu bem a bola e armou contra-ataques. Com os seus concorrentes em baixa casos de Luan, Ramiro, Araújo, Matheus Vital, Everaldo, Gustavo Mosquito, entre outros, Casares pode aparecer como titular já no duelo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 21 horas, horário de Brasília, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não comece o jogo em Bragança, o meia de 28 anos não deve ficar mais que uma partida no banco de reservas. O duelo contra o Atlético Goianiense o ajudou a acelerar o processo. Luan atua como meia centralizado e foi inoperante em campo. Até Otero, que demonstrou bastante vontade nos primeiros jogos, não arriscou chutes e andou em campo em diversas oportunidades, inclusive, ao se dirigir para bater escanteios. O técnico Diego Coelho já definiu o time em treino tático na última sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Casares ameaça as vagas de Luan e Otero. Léo Natel, que foi titular contra o Atlético Goianiense e melhor jogador em campo, é o menos ameaçado por conta de seu desempenho na partida. Para o duelo contra o Red Bull Bragantino, Coelho terá o retorno de Fagner, que cumpriu suspensão. O Corinthians deve entrar em campo com Cássio no gol. Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton, completando a linha defensiva. Rony, Cantilo, Otero, Casares e Leonatel. Além do Jô, no comando do ataque. O empate por 0-0 com o Atlético Goianiense, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, fez a diretoria do Corinthians desistir de seguir com Diego Coelho no comando. Agora, a alta cúpula alvinegra conversará com Dunga e Silvinho, que são as principais opções para assumir o comando do elenco. A informação é de Jorge Nicola, comentarista da ESPN Brasil, em seu blog no portal Yahoo. Segundo Nicola, Coelho tem boa relação com o presidente André Sanches, que gosta de seu trabalho e foi partidário de sua manutenção no comando. No entanto, os resultados até agora, vitória apertada sobre o Bahia, empate diante do Atlético Goianiense e derrotas para Fluminense Sport, fizeram a diretoria repensar a decisão. Segundo um cartola ouvido pelo jornalista, a atuação contra o Dragão assustou a diretoria. Até parecia que o Atlético Goianiense era o Bayern de Munique, tamanha a superioridade deles em cima da gente, disse. Ainda que se acerte com Dunga ou Silvinho, o Timão terá Coelho como técnico no sábado, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A ideia da diretoria é de que o novo comandante assuma na segunda-feira. Os dois favoritos ao cargo já trabalharam com André Sanches anteriormente. Dunga na seleção brasileira, como técnico, enquanto o presidente corintiano ocupava cargo de diretor da CBF. Já Silvinho foi auxiliar técnico de Tite durante um longo período no próprio Corinthians. A proximidade da zona de rebaixamento, a eleição para presidente,
marcada para 28 de novembro, e a insatisfação geral em relação ao trabalho de Coelho são as justificativas para a procura por um treinador. Vale lembrar que o Timão é só o 14º colocado na classificação do Brasileirão, com 13 pontos em 12 jogos. O Coritiba, primeiro time no Z4, tem 2 pontos a menos. A especulação sobre o interesse do Corinthians na contratação de Dunga para ser o novo técnico da equipe causou revolta na torcida do Timão. Nas redes sociais, o nome de treinador ficou entre os assuntos mais comentados no Brasil, com diversos torcedores corintianos criticando o interesse do alvinegro no treinador e torcendo para que o negócio não se concretize. Dunga está sem trabalhar como técnico desde 2016, quando foi demitido do comando do Brasil, abrindo caminho para Tite, o atual técnico da Amarelinha, assumir o cargo. Deixe aí nos comentários quem você prefere: Dunga, ex-treinador da seleção brasileira, ou Silvinho, que na minha opinião, devia ter o apoio da Fiel. Comente aí e deixe a sua opinião, qual dos dois? Silvinho ou Dunga? Pode deixar aí nos comentários também o nome de outro treinador que você achar ter mais a cara do Timão. Não fique de fora, participe e faça parte desse bando de loucos. Não seja egoísta, compartilhe esse vídeo, e faça outro fanático feliz. Aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado. Muito obrigado pelo like maroto e vai Corinthians!